No estúdio, o colega jornalista Guto Tavares. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Pedro Notaro, colegas do estúdio. Boa noite especial a toda a audiência do Radar de Notícias que está na TV Guarulhos e também pelas redes sociais. Quais as novidades? Pedro, eu vou começar falando aqui, antes da gente falar de outros assuntos importantes que vamos tratar aqui ao longo dessa edição. Microfone? Piscina, o que houve? Desligaram ou não? Pega aí. Dá ali pra mim. Vamos fazer ao vivo aqui. Ah, tá ligado, produção. Abaixa um pouco, abaixa o zíper, isso. Conseguiu. Vai! Bora Vamos lá. Vai em frente. Bom, vamos lá. Como eu ia dizendo, antes de falar de outros assuntos, começar falando aqui sobre um absurdo que está acontecendo ali na Rua Capitão Gabriel. Você, guarulhense, sabe onde fica Capitão Gabriel? A Rua do Bradesco. A Rua do Bradesco, que faz junção ali também com a Ladeira Campos Sales, bem ao lado da Matriz. Sim. Aí, ó, esse restaurante, essa lanchonete que tem ao lado, veja só o que aconteceu. Colocaram todas as mesas e as cadeiras ali, colocaram a lona... Ali onde era o Greguinho? Exatamente, isolando ali pro pessoal poder se alimentar. E o que sobra pro pedestre? Andar no meio da rua. Não tem condição de passar ali dois pedestres. Olha a cadeirante, como é que passa uma cadeirante, uma pessoa com deficiência física, numa situação como essa? Não acredito que fizeram isso. Não, em pleno centro de Guarulhos. Fizeram sem autorização. No coração da cidade. Eu questionei a prefeitura e ainda não tivemos resposta. Não? Não? Pedro, é impossível passar ali. Sem essas cadeiras já é difícil passar ali quando tem fluxo grande de pessoas. Eu nem sabia que o Greguinho tinha sido reaberto. Não, o Greguinho não foi reaberto, é uma outra deve ser uma outra lanchonete, não é a marca Greguinho que está lá fixada. Gente, eu já vi adotar praça, mas assim, calçada. Isso acontece em Campos do Jordão, mas eles deixam um espaço razoável para o pedestre. Não. Agora aí não tem jeito não, hein? Não, eu creio que pode acontecer, inclusive, em Guarulhos, mas onde é adequado. Ali é muito perigoso, Pedro. Inclusive, há alguns anos, uma pessoa morreu atropelada ali por um ônibus, porque o ônibus passa muito próximo ali à calçada. Não, ali não pode ser, porque você vai estar sentado ali. Se o ônibus perder o controle, vai matar todo mundo, gente. Vocês são loucos. Louco quem almoça ali também. Numa situação como essa. Então, assim, a gente recebeu essa denúncia por parte de telespectadores aqui do Radar de Notícias. Eu encaminhei um questionamento para a Secretaria de Imprensa da Prefeitura, para a assessoria de imprensa, ainda não tivemos resposta. Mandei hoje, era na hora do almoço, mas ainda não tivemos resposta. Questionando se a Prefeitura autorizou esse tipo de iniciativa e se não autorizou, qual que é o procedimento de fiscalização. Porque, assim, é como cidadão mesmo, é impossível, ali não é adequado. Lógico que não. Ali, sem aquelas mesas e cadeiras, Pedro, para você passar a pé já é um pouco perigoso. O ônibus, há alguns anos atrás, eu me lembro que um ônibus... Calçada já é perigosa. Pegou um pedestre, o pedestre estava inclusive ali com o pé na guia, ali, na calçada. E infelizmente perdeu a vida. E o pessoal não vê esses vídeos todo dia na TV aí, que gente perde o controle de carro, entra na lanchonete, entra... Imagina na calçada. E ali no dia de movimentação, imagina como é que um cadeirante passa ali mais uma pessoa. Não tem como, a pessoa acaba colocando o pé na rua para passar, na Capitão Gabriel, que é fluxo intenso de ônibus e demais veículos. Então fica aqui o alerta antes que aconteça uma tragédia. E aquela cadeirante é o maior exemplo ali, né? Coitada, não consegue nem passar. E que pare de atrapalhar a vida do pedestre, tem que facilitar. Nada contra o comerciante ou os empresários. A gente sabe que o empresário também ele quer fazer um ambiente melhor para poder faturar mais, atender melhor o seu cliente. É justo fazer isso, mas onde é adequado. Ali, infelizmente, não é adequado. A prefeitura tem fiscais, mas eles não têm condições de trabalho. Faltam viaturas, equipamentos e a vontade política. O João Canobre, obrigado pela audiência. Mas é inaceitável esse caso aí perto da Matriz, né? Não dá para aceitar, não. Exatamente. E também se levanta outra bola. Como é que estão os passeios, as calçadas da cidade de Guarulhos, né, Pedro Notaro? Aí a prefeitura vai alegar, sabe o quê? Que a responsabilidade da calçada é do proprietário do imóvel. Né? Tá, mas a fiscalização cabe a quem? A prefeitura. Boa noite a todos. Guto, faça uma matéria sobre o estado em que se encontra a Praça 8. Falei para você ontem isso, hein, João? Pedro Notaro comentou comigo isso ontem na Câmara Municipal. Falei ontem. E eu digo a ele, Pedro, eu moro ali próximo, passo todos os dias em frente, e vai ver porque eu passo todo dia, já me habituei, mas tem uma pauta muito verdadeira que você sugeriu em relação aos moradores de rua que ocupam ali, inclusive fizeram algumas cabanas. Então, está anotado aqui, vamos fazer sim uma reportagem, vamos verificar como é que está o estado da Praça 8 de Dezembro, é o coração do Taboão. Então, falando em calçadas, eu até questionei a prefeitura também, porque tem uma placa fixada numa praça pública aqui da cidade que
um valor de 4.228.000 para reformas e readequação de passeios agora em 2023. Então, Passeios? Precisa ver como é que está também a questão das calçadas na cidade aqui. É uma pauta importante até para a própria Câmara Municipal também entrar nesse debate, né, sobre as calçadas aqui na cidade. E a Balduco respondeu? Outra situação, o vereador Wellington Bezerra, do PRTB, ele fez uma denúncia na tribuna da Câmara Municipal, na sessão de segunda-feira, ontem, né, sobre a empresa Balduco, na verdade a operação que acontece ali no Pimentas, né, e reclamando o seguinte: segundo ele, a empresa Balduco, lá nessa região dos Pimentas, ela despeja diretamente na via, né, ali na guia, na sarjeta, um líquido que tem um odor e uma cor estranhos, nas palavras dele. E aí os carros passam e ônibus também, e espalham aquela água e jogam aquela água sobre o pedestre que está ali no ponto de ônibus, aguardando o coletivo, né? Na Rua Ita, próximo ao condomínio Santa Teresa. E, inclusive, até coloquei uma aspas aqui dele: não adianta nada. Ele, inclusive, falou que a população foi reclamar na Balduco, segundo o vereador, e lá na Balduco ouviu a seguinte resposta: não adianta nada aqui na Balduco, porque a Balduco tem advogados fortes, são poderosos. Tem políticos que têm contato aqui na Balduco. Teriam ouvido essa resposta alguns cidadãos. E ele ficou muito nervoso, fez a denúncia, inclusive chamou a atenção da Comissão de Meio Ambiente. Em seguida, o vereador Edmilson Souza foi à tribuna também falar sobre o tema, que irá fazer uma fiscalização. Pois bem, Pedro Notário, eu entrei em contato com a assessoria de imprensa da Balduco, que gentilmente respondeu. Aliás, como é bom você lidar com profissionais qualificados e do outro lado, e que entendem, não é nada pessoal, é uma demanda, é uma questão técnica. A Balduco é uma empresa séria. E a Balduco mandou, inclusive, a resposta. Vou ler aqui a resposta da Balduco sobre esse caso, inclusive encaminhar para o vereador, para que ele também possa ter ciência, né? Em atendimento à denúncia apresentada durante a sessão na Câmara Municipal de Guarulhos, em 29 de agosto de 2023, a Pandurata informa que está apurando o evento relatado. A empresa salienta que segue boas práticas de governança, em total conformidade com a legislação ambiental, sempre comprometida com o bem-estar das pessoas, da comunidade e preservação do meio ambiente. Qualquer dúvida é só chamar. Você tem uma ideia, Pedro? 3 assessores de imprensa da Balduco me ligaram de volta. Mandaram mensagem. Eles ficaram de apurar, mas ainda não explicaram. Não tem uma explicação. Estão esperando a explicação. Mas fica aqui o comprometimento da assessoria de imprensa da empresa de dar o retorno. E a gente vai fazer também essa cobrança. Mas o que chama a atenção do ponto de vista técnico é essa atenção que eles dão com a imprensa. 3 assessores diferentes ligaram: vamos dar a resposta, segura um pouco, até 5 horas chega no seu e-mail e tal. Obrigado, e agora a gente vai continuar apurando. Profissional é profissional, né? Sim. Muito. Josi, pode deixar, vamos fazer essa pauta aí da Praça 8. Pode deixar. Teve um advogado aí que comentou também, né, que a Praça 8 está abandonada. O advogado Sandro Bertoldo, obrigado pela audiência. Recentemente teve na Praça 8 o Festival Nordestino, foi uma sexta, sábado e domingo ali ocupando a Praça 8. E por que estão quebrando tantas calçadas em vários lugares, reformando, atrapalhando a circulação de pedestres e veículos? O Antônio Simões, que eu saiba, calçada é responsabilidade do proprietário do imóvel, a não ser que o imóvel seja público. Aí é da prefeitura, né? Mas eu tenho notado, sim, Antônio, algumas readequações em muitas calçadas junto com a pavimentação de algumas vias. Isso tem acontecido. Talvez faça parte aí desse... Eles poderiam refazer na Getúlio Vargas, né? Que está feia aquela calçada também. Aliás, Getúlio Vargas está feia totalmente, né? Totalmente. Desse convênio que tem aí com o governo para poder fazer essas reformas no valor de 4.228.000. Dá para fazer muita calçada, hein, Pedro? Não tá? Muito. 4 milhões de reais? E o cimento queimado está na moda agora, né? Virou chique. Pois é. Antes era coisa de pobre, agora virou chique. E ainda sobre a Balduco, o vereador Wellington Bezerra registrou que a Balduco é uma empresa importante para a cidade, gera empregos, mas que, não por isso, também não pode deixar de cumprir as suas regras e a legislação municipal. É que veio ao encontro de um discurso do vereador Rômulo Ornella, do PT, lá no passado, que ele chegou a dizer que tinha muito vereador que ia buscar panetone lá na Balduco. Lembra disso? O Wellington Bezerra... Também não consigo acreditar que um vereador vai hipotecar a alma por panetone, né? Pelo amor de Deus. Né? Lê para mim, Guto. Pedro, boa noite. Parece que o governo municipal não se preocupou com o apontamento do Conselho Administrativo do IPREF. Prevaleceu a intransigência no episódio da compra do prédio. Bom, isso deve ser a pauta... Pontes, né? Walter, amanhã... Mas olha, eu e o Guto estava comentando aqui, não sei se estão jogando esse projeto aos leões, né? Pode ser.
Pode ser também para engavetar, encerrar. Votar e se for aprovado bem, se não for, amém. Olha, eu conheço alguns vereadores da base que não estão confortáveis com esse projeto. Eu conheço vereadores que não votam nesse tipo de projeto. Mesmo da base que não vai votar a favor? Certeza. Quer apostar com ele? Bom, não aposto. Eu vou falar um nome aqui que eu Você conheço. acha que não vota a favor? Pelo menos um. Tem um vereador que eu conheço há mais de 40 anos. Paulo Roberto Sequinato. Esse não vota nesse projeto. Pode escrever. Não vota a favor. Não vota. Não vota. Ele é muito... É o professor lá, o decano, né? Ele sabe onde... Você pode render um processo depois ao próprio vereador, né? Eu, se fosse vereador, juro, eu não votaria. Questionamento do Você Ministério votaria? Público. Eu não. Eu não votaria. Não votaria. Não. Eu poderia votar numa situação onde houvesse um estudo mais aperfeiçoado que desse melhores condições técnicas e jurídicas para basear o meu voto. Não, eu não votaria diante dos alertas aí. O Conselho é contra. O vereador Sandes evidenciou a discrepância de valores. Eu não votaria nesse projeto. Eu, hein? Boa noite, Pedro e Guto, aqui na Balduco, na Vila Paraíso, está acontecendo há mais de 20 anos. Será que eles nunca tinham notado? Robson Lepro. Olha, não sei, a denúncia nós soubemos ontem na sessão, né, Guto? Sim. E já o Guto entrou em contato com o Balduco já se... Vamos atrás, não vou recuperar os últimos 20 anos, né? Eu só tomei ciência ontem, vamos saber, vamos em frente, né? Quem irá cobrar do governador a reforma do Tomeuzão do governador? O governador virá amanhã, né? Moisés Batista. O governador Tarcísio estará amanhã em Guarulhos? Ouvi também, eu não tenho a confirmação nem de local nem de horário, mas ouvi rumores de que estará aqui na cidade o governador Tarcísio Gomes de Freitas, que apesar de divergências, vamos dizer, do ponto de vista político, o Pedro Notaro talvez seja o jornalista que fez a melhor definição sobre o Tarcísio, que é um expoente da direita inteligente e educada. Você pode concordar ou não das posições, mas jamais, por exemplo, acho que teria uma posição contrária, por exemplo, a vacinas, num caso de pandemia. Tereza Barbosa, depende da quantidade de panetone. A Balduco, eu conheço pessoas que trabalham lá, é uma empresa muito séria, gente. Balduco é muito sério. Você imagina, você não tem dimensão do tamanho da Balduco, gente. Não é fácil, não. 18h46, que mais, Guto? Pedro, só fazer um registro aqui também, porque é muita pauta, às vezes a gente não consegue colocar todas no ar, mas a semana retrasada, familiares de uma paciente que estava no Hospital Geral entrou em contato com a nossa reportagem, porque ela estava internada há um dia e não tinha conseguido fazer ainda uma ressonância magnética. E aí a gente entrou em contato por meio da assessoria de imprensa novamente, e eles informaram que a paciente não havia feito ainda a ressonância porque já havia passado por outros 2 exames e estava aguardando resultado para ver se aqueles 2 exames detectariam o problema de saúde que ela estava. Mas no dia seguinte, 9 horas da manhã, ela passou por esse exame, enfim, está fazendo os tratamentos, mas só para registrar aqui também o retorno da assessoria de imprensa, porque a gente faz o questionamento, recebe a resposta, se a gente não coloca no ar também, o pessoal fala, trabalho em vão, você me questionou, te mandei, você não falou nada, então está feito aqui também o registro lá sobre o Hospital Geral. Inclusive eles ressaltam aqui que os equipamentos lá estão em ordem, funcionando, porque também havia o questionamento se esse aparelho para ressonância magnética estava quebrado. Eles dizem que não estava quebrado, que o procedimento foi adiado em 24 horas, porque ela já havia feito uma tomografia, e talvez a tomografia daria conta. Governo do Estado que respondeu? Governo do Estado, assessoria do Governo do Estado. O que mais, Guto? Pedro, eu recebi também, essa semana passada, na verdade, o questionamento de uma liderança indígena, o Alan Uaçu. Ele é do povoado indígena Uaçu, que está estabelecido ali desde 1995 aqui na cidade. Eles são aproximadamente 100 indígenas dessa etnia e eles estão desde 2017 numa região ali no Cabo Sul, numa reserva. E esse mês é considerado o agosto indígena. A prefeitura organizou uma série de atividades, uma série de ações, teve o encontro dos indígenas municipal, mas eles não foram convidados. E aí ele está muito ressabiado. Falou, por que não chamaram a gente? Porque a gente participa de tudo, vai nas escolas, faz atividade com as crianças e tal. E ele teme que seja pela relação política, porque eles andaram criticando a prefeitura, andaram criticando o governo. Certeza. Se aproximaram do PDT. Certeza. Certeza. Ele falou que ficou bastante triste. Falei, eu vou levar essa demanda lá para o Radar de Notícias, porque isso não pode acontecer, uma represália política por conta de um posicionamento de um grupo indígena ou de qualquer outro bacana ali entidade. A foto, então ele... Onde é que é isso? No Cabo Sul? É no Cabo Sul. Próximo ali
bem próximo ali a uma dos acessos ali ao Rodonel, não acesso por veículo que não tem, mas onde acontecem as tribos. E aí a gente questionou a prefeitura, ainda também não teve resposta, infelizmente até o momento, mas fica aqui registrado para o Alan que a gente vai continuar averiguando e acompanhando até que tenha um posicionamento da prefeitura, porque isso não pode acontecer, né, Pedro? Então, as pessoas têm que ter a liberdade delas, individualmente falando. Guarulhos. Parabéns pelo programa. Como é que é? Consultoria? Consulimp Consultoria. Obrigado. Que mais, Guto? E já que a gente falou do PDT, para a gente fechar aqui a pauta, o PDT inaugurou nova sede esse final de semana, no sábado, Verdade. ali na Harris Simmons, número 118. Muitas autoridades lá presentes, a presença do deputado estadual Márcio Nakashima reafirmando entre os presentes ali a sua candidatura a prefeito. Isso que eu quero saber. Ele falou? Sim. Porque outro da dia, disposição. Outro dia me falaram, todo mundo fala que o Nakashima é candidato, mas ele não fala. Ele fala ele também. já falou, inclusive, aqui no Radar de Notícias. Então. Falou, enfim, deixou claro lá, e uma empolgação muito grande, né, dos filiados, as mulheres principalmente apoiando. Foi feito um novo diretório, uma comissão, na verdade, e recebeu a filiação do presidente do STAP também, que era um dos poucos sindicatos que não estavam filiados ao PDT. E o PDT com isso vai consolidando toda a classe sindical da cidade, ou não toda, mas a maioria, pelo menos, vai se conglomerando ali no PDT. Estava bem cheio, viu, Pedro? O STAP foi para o PDT? O Pedro Zanotti, já haviam alguns membros da diretoria do PDT. O Rogério, né? Rogério, me falha o nome agora. Tá bom. O Bandeira, meu amigo Bandeira também. Sei. E o Josinaldo Cabeça é o presidente do partido. E agora o partido do Leandro Dourado estava lá presente. O Martelo, que também é vereador pelo PDT, mandou representante e não conseguiu participar. Governador Tarcísio de Freitas em Guarulhos amanhã devido à obra de canalização de um trecho de 3 quilômetros do rio Baquirivu, Guaçu. Sérgio Riganello. Olha, eu sou cadastrado na assessoria de imprensa do Palácio e não recebi essa informação, mas nós temos esse informe, vamos dizer, não está confirmado aí, né? De repente vem o secretário e fala que vem o governador. Pode acontecer. Tá bom. Fechou, Maurício Ribeiro. Boa noite, equipe do Radar, compartilhando. Obrigado aí na Vila São Rafael. Mais alguma coisa, Guto? Fechou? Só isso, Pedro Dotaro. Obrigado pela participação. Até amanhã na